Sim, é isso mesmo que você está vendo. Até um macaco consegue deslizar o dedo na tela do celular e mexer nas redes sociais. Mas fica a pergunta: isso significa que eles são tão inteligentes quanto nós seres humanos, ou é a nossa inteligência que está diminuindo, chegando ao nível da de um macaco? Há uma imensa descarga de prazer quando mexemos nas redes sociais. E teve um cara lá no século XX que percebeu que o prazer é tão manipulador quanto a propaganda, permitindo que as pessoas ficassem assim, topadas e tranquilas como esse macaco mexendo no celular. Estamos falando de Aldous Huxley, escritor do famoso livro Admirável Mundo Novo, que foi lançado pela primeira vez em 1932. A principal preocupação de Huxley era de que a busca desmedida pelo prazer pudesse ser usada como uma ferramenta eficaz para oprimir uma sociedade, fazendo com que as pessoas rejeitassem voluntariamente sua liberdade, desde que seu apetite pelo prazer e pelo consumo fosse satisfeito. Se uma sociedade é estruturada para que as pessoas possam dedicar boa parte do seu tempo à busca de prazeres, à satisfação de desejos materiais e até mesmo ao uso de drogas para escapar da realidade, então a persuasão e o condicionamento, ao invés da força opressora, seriam suficientes para que uma sociedade ou até mesmo o mundo todo fosse controlado. E sob essas condições, a maioria das pessoas nem notará que foi escravizada. E é justamente disso que se trata o livro Admirável Mundo Novo. E essas são as palavras do próprio Huxley. A sociedade descrita em Admirável Mundo Novo é um estado mundial em que a guerra foi eliminada e onde o primeiro objetivo dos governantes é evitar a todo custo que seus governados causem problemas. Eles conseguem isso, entre outros métodos, legalizando um certo grau de liberdade sexual, possibilitada pela abolição da família, que praticamente protege os habitantes do Admirável Mundo Novo contra qualquer forma de tensão emocional destrutiva ou criativa. O fato é que as semelhanças da sociedade do livro com a nossa atual chegam a ser um pouco assustadoras. O lema da sociedade descrita no livro é "todos são de todos", e desde a infância as crianças são educadas totalmente pelo Estado e submetidas à sexualização, isto é, são mostradas imagens, vídeos e jogos eróticos para que elas se dessensibilizassem. O detalhe é que as pessoas aboliram completamente as figuras parentais, pois uma hierarquia era vista como opressora. Como não existe mais pai nem mãe, os seres humanos são gerados por incubação, e o sexo serve unicamente para o prazer, sem risco de gravidez. Hoje em dia não temos algo muito parecido com os anticoncepcionais? Lembrando que Huxley escreveu o livro quase 30 anos antes de isso se tornar possível. E embora ainda não seja possível criar bebês em incubadoras, não há também alguma semelhança entre a sexualização das crianças descritas no livro com a nossa sociedade atual? Hoje temos pornografia acessível 24 horas por dia e uma geração inteira cresceu assistindo a programas na TV aberta com entretenimento sexualmente estimulante que passava em horário comercial. Em Admirável Mundo Novo, a sugestionabilidade foi aumentada através de uma superdroga chamada soma. Quando ela era tomada em pequenas doses, estimulava uma sensação de prazer e bem-estar, e em doses maiores gerava alucinações e um sono profundo. Ela fornecia o que Huxley chamava de fuga da realidade. E mais importante, tornava os cidadãos altamente submissos, pois eles ficavam extremamente dopados. Hoje não temos uma droga como o soma, mas sim uma mistura completa de drogas, álcool, tabaco e diversas pílulas para relaxar e dormir. E todas essas substâncias são prontamente usadas como um meio de escapar da realidade. Huxley também previu que, no futuro, certas formas de tecnologia seriam usadas para aumentar a obediência de uma população. No livro, a tecnologia usada para esse propósito foi chamada de hipnopédia, ou ensino do sono. Todas as noites, enquanto dormiam, os cidadãos eram expostos a propaganda e sugestões repetidas pelo Estado. Hoje em dia, embora isso não aconteça diretamente no sono, estamos cada vez mais hipnotizados pelos nossos celulares, passando horas e mais horas assistindo a vídeos curtos no TikTok, no Instagram e nos Shorts. A situação é ainda mais preocupante, pois muitas pessoas fazem isso antes de dormir, o que causa um efeito parecido com o que o autor descreve no livro. Mas sim, isso tudo é para ser só uma distopia. Isto é, um futuro totalitário e fictício escrito por um romancista para ganhar algum dinheiro com seu trabalho. Huxley até estava convencido de que um mundo com algumas das ideias que ele descreve no livro demoraria séculos para acontecer. Porém, como vemos, parece que muitas das coisas que ele descreveu estão acontecendo nos dias de hoje.
Mas então, como que o prazer pode privar as pessoas de sua liberdade sem elas nem mesmo terem a real noção de que a perderam e se conformarem em ter uma vida vazia, sem desafios, sem tentações, sem riscos e sem coisas pelas quais lutar, passando a não se importar mais com nada, contanto que recebam a sua dose de prazer diária? A psicóloga Anna Lembke explica isso no seu livro Nação Dopamina, usando ela mesma como exemplo. Durante um tempo de sua vida, ela foi viciada nos livros da saga Crepúsculo, que basicamente mostra histórias de amor envolvendo seres humanos, vampiros e lobisomens. Depois que ela leu pela primeira vez, ela procurou vários outros romances com histórias semelhantes a essas, só que chegou a uma certa altura em que as histórias de amor mais leves, digamos assim, não estavam satisfazendo mais ela. Isso a levou a buscar versões cada vez mais gráficas e eróticas. Ela conta que procurava opções cada vez mais acessíveis e baratas, pois eram tantos livros de romance erótico que ela tinha lido que não importava mais o conteúdo, a forma ou o estilo do romance. Ela só estava tentando procurar um tipo de experiência muito específica que de maneira inconsciente tentasse imitar aquela primeira sensação de prazer que ela experimentou ao ler Crepúsculo pela primeira vez. Se habitualmente nos entregamos aos prazeres desmedidamente, desenvolvemos uma certa tolerância a eles. Ou seja, a próxima dose do mesmo prazer já não nos afetará tanto quanto a primeira dose. Por meio de um processo chamado neuroadaptação, nosso cérebro se torna excessivamente sensibilizado à dor. Isto é, ficamos aversivos a ela. Não apenas precisamos de mais uma substância ou um estímulo para sentir a mesma quantidade de prazer, mas a dor que sentimos após o prazer se torna ainda mais elevada e duradoura. Quanto maior é o prazer, maior será a dor que se segue. Quando isso acontece, a droga que escolhemos não nos dá mais prazer, mas ainda assim somos levados a consumi-la para obter um pequeno alívio temporário da dor persistente. Isso faz com que fiquemos cada vez mais sensíveis ao sofrimento e façamos de tudo para evitar qualquer sentimento desagradável. O que acontece é que estamos perdendo a capacidade de tolerar até formas menores de desconforto. Não estamos mais conseguindo suportar o tédio, que é tão importante para a nossa imaginação criativa. Em Admirável Mundo Novo, ao menor sinal de tédio e tristeza, as pessoas rapidamente tomavam comprimidos de soma, que eram fornecidos 24 horas pelo Estado. E hoje, ao menor sinal de tédio, corremos rapidamente para a tela do celular buscar nossa dose de prazer barato, assim como Anna Lembke fazia ao tentar encontrar o próximo romance de vampiro. Essa tolerância ao prazer e a busca pela felicidade estão se tornando cada vez mais preocupantes, porque sem a gente perceber, estamos ficando cada vez mais egoístas e fechados. Anna Lembke disse que depois do seu vício por aquelas histórias de amor, se pegou em uma madrugada de um dia de semana lendo um romance erótico, negligenciando seus filhos e não se importando de que teria que acordar cedo no próximo dia para ir trabalhar. Quando a busca pela felicidade se torna um objetivo de vida, passamos a enxergar tudo no nosso caminho como um meio para este fim. Hoje, atos de generosidade em relação a outras pessoas são enquadrados como estratégia para a própria felicidade pessoal. Se um relacionamento com alguém não está nos satisfazendo a todo momento, achamos que precisamos simplesmente trocar de parceiro, e não em tentar fazer uma recuperação. As tentações às quais devemos resistir, e até mesmo as nossas obrigações de fidelidade, estão sendo deixadas de lado. Se tudo se resume a nós e a nossa felicidade, qualquer coisa no caminho é uma mera ferramenta. Seja intencionalmente imposta à sociedade ou não, uma coisa é certa. A tecnologia e a quantidade infinita de entretenimento estimulante e moralmente degradante estão criando uma população passiva, ignorante, espiritualmente alienada e, acima de tudo, desinteressada em resistir à dominação de correntes políticas e ideológicas, assim como Huxley alertou. À medida que a arte e a ciência da manipulação forem sendo melhor compreendidas, os ditadores do futuro aprenderão, sem dúvida, a combinar técnicas de propaganda com as distrações incessantes que, no Ocidente, agora ameaçam afogar num mar de irrelevância a informação racional essencial à manutenção da liberdade individual. E finalizo com essa citação de Dostoiévski, que foi escrita há mais de 100 anos e que resume bem o livro de Huxley. No final, eles colocarão sua liberdade aos nossos pés e nos dirão: façam de nós seus escravos, mas nos alimentem. E se você se interessou por esse assunto e quer se aprofundar mais, eu vou deixar o link do livro Admirável Mundo Novo e os outros citados aqui no vídeo na descrição. E por hoje é isso, um grande abraço e lembre-se sempre, cuide da sua mente, do seu corpo e do seu espírito. Até a próxima.